E se uma nova Bíblia fosse escrita hoje, como se fosse um reboot da Bíblia, um reinício, quem estaria na Bíblia como personagens principais para nos inspirar, para mostrar a intimidade com Deus, para mostrar como devemos prosseguir em meio à adversidade que o demônio tem colocado contra o nosso caminho? Quem estaria na Bíblia para nós podermos olharmos e falarmos, devemos ser igual a eles, deveríamos ser igual a eles, deveríamos fazer aquilo que eles fazem, deveríamos ser como eles são, sal e luz. Eu torno a perguntar, irmão, se a Bíblia hoje fosse escrita, quem estaria na Bíblia para nos inspirar a ser cada vez melhor do que nós fomos ontem? Todavia, jamais uma nova Bíblia vai ser escrita, porque essa é a única verdadeira palavra do Senhor. Esse é o único caminho, essa é a verdade que a humanidade precisa. Só que eu estava analisando, e nós podemos parar para analisar o quanto longe de Deus nós nos encontramos perto daqueles que fazem parte do cânone sagrado. A gente vê pessoas que erraram, que falharam, todavia, mas pessoas que estão com o nome eternizado na Bíblia Sagrada, porque tiveram uma vida regada com Deus, tiveram os seus altos, seus baixos, mas permaneceram até o fim, em prol daquilo que acreditava, em prol da sua fé, em prol da vontade e do querer do nosso Deus Altíssimo. Sabe, irmãos, é só para nós pararmos e pensarmos. Aqui eu não sou nenhum expert em teologia, só que tem nomes que jamais nós vamos se esquecer. Abraão, Isaac, Jacó. A gente, antes, Noé, a gente vê ali Davi, segundo o coração de Deus. A gente vê Elias, Eliseu. A gente vê o José do Egito, o Josué, aquele que veio depois de Moisés. Moisés! Quantos nomes na Bíblia que a gente vê. Profeta Abacuque, profeta Elias, profeta Jeremias, Ezequiel, quantos homens que nos mostram como devemos realmente andar na conformidade de Deus, e todos eles tiveram seus altos e tiveram seus baixos. Todos eles erraram, nenhum deles foi perfeito. O único perfeito foi Jesus de Nazaré. Todos eles erraram, todos. Mas mesmo em prol dos seus erros, no fim de tudo, todos nos deixam uma grande lição de como andar verdadeiramente com Deus. Todos eles nos deixaram uma grande lição. Então, se fosse hoje escrito uma nova Bíblia, quem que estaria? A gente vê pessoas gananciosas, líderes religiosos gananciosos, que pensam só em si mesmo. Pessoas preocupadas muito com as coisas desse mundo e deixando as coisas da eternidade para o lado. Todavia, a gente tem uma balança que ela tem que estar bem balanceada, tanto na parte terrena quanto na parte espiritual. Eu falo isso porque nós precisamos das coisas terrenas, precisamos do pão, da água, da coberta, do abrigo. Precisamos, porque nós somos feitos terra, parte desse mundo, desse plano está em nós, está explícito em nós. Nós somos terreno, só que nós somos também parte celestial, aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do Senhor, e a gente tem negligenciado essa parte espiritual, a parte que nos faz ter uma comunhão com Deus, a parte aonde nos faz ter uma intimidade maior com Deus. Então eu torno a repetir, nós precisamos do pão
terreno, mas todavia muito mais do pão celestial, do maná celestial nós precisamos. Então é uma balança que nós temos que sempre saber colocar as quantidades certo. Tu precisa das coisas terrenas, mas você precisa muito mais ainda, quem sabe, assim, podemos falar das coisas espirituais. Mas isso é uma balança, não tem que estar bem balanceado, pastor João. Só que a questão é o seguinte, é uma balança, só que nós sempre, todavia, temos que colocar o peso das coisas celestiais em primeiro lugar. O reino dos céus e a sua justiça. Depois as coisas terrenas. Por quê? Porque quando nós colocamos o reino dos céus e a justiça de Deus, nós estamos confiando inteiramente em Deus. Mas quando a gente inverte, coloca as coisas terrenas em primeiro lugar, nós estamos confiando na nossa força, na nossa capacidade, no nosso intelecto e deixa de confiar em Deus. E nós somos povo de Deus, a qual Deus é o nosso Senhor, a qual Deus é o nosso mediador, a qual Deus tem que nos guiar, a qual nós devemos estar todos os dias debaixo do seu jugo, acreditando todos os dias que o seu bem-querer sobre a nossa vida é tudo que nós precisamos, a vontade dele sobre a nossa vida é tudo aquilo que nós precisamos, não precisamos de mais nada, a não ser aquilo que ele quer de nós. E o que ele quer de nós? O que ele quer de nós é bom, agradável e perfeito. É bom, perfeito e agradável a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, eu torno aqui a fazer você pensar comigo, quem que estaria na Bíblia hoje, irmãos? A gente vê os nossos líderes na fé tão perdidos, tão cegos, parece, preocupados em apenas em conquistar aquilo que esse mundo está completamente já sentenciado, porque esse mundo já está sentenciado. Estamos aqui apenas num caminho de peregrinação. É uma passagem a qual o principal fundamento da nossa vida é a nossa salvação. É a nossa salvação, é isso que é o principal. É nós sermos salvos. É eu ser salvo, você ser salvo. Eu vou tornar a repetir, é muito importante nós termos uma vida de bem-estar, porque ninguém gosta de passar necessidade, ninguém gosta de mendigar o pão, ninguém gosta de sofrer. É importante, muito importante você ter uma vida com bem-estar, através de toda a sorte de bênçãos que vem do Senhor. Só que o principal dessa caminhada nossa aqui não é a nossa estadia, o nosso lazer nesse mundo. O principal dessa nossa jornada é a nossa salvação em Cristo Senhor Jesus. E é isso que nós temos negligenciado. Nós estamos aqui nesse mundo para nós, no final de tudo, sermos salvos, vivermos com Deus para todo sempre, debaixo do seu jugo, debaixo do seu querer e da sua vontade. Para finalizar, então, eu quero que você reflita comigo. Sabe, irmãos, não estou aqui para julgar, porque eu também jamais poderia me colocar como um nome a ser titulado para estar na Bíblia. Então é para nós pararmos e pensarmos quão falho nós estamos, quão distante nós estamos de Deus. Não que nós deveríamos ser alguém a qual Deus poderia, quem sabe, um dia cogitar, nos colocar no cânone sagrado. Não, porque isso não existe. Eu falei já, jamais. Eu só estou aqui, eu só quero que você reflita quanto nós estamos distante de Deus, perto daqueles que fazem parte do cânone sagrado, o quanto nós estamos distante do Senhor, comparando aos nossos pais na fé. E a Bíblia diz que a Bíblia vai nos ensinar que a palavra do Senhor é o nosso manual de vida. Então, se é o nosso manual, nós devemos seguir, vivenciar, tomar isso aqui como exemplo. Então, que
nesse momento você possa refletir e querer cada vez mais ser parecido com aqueles que um dia tiraram um sorriso da face do nosso Deus. Homens de fé que até dias de hoje é pregoado pela minha voz, pela sua voz, é anunciado através das nossas palavras, que nós vamos querer ser parecido com aqueles que um dia agradaram ao nosso Deus, para que Deus venha se alegrar conosco também e nós sermos fortes, porque a alegria do Senhor, essa é a nossa força.